O nosso trabalho, vamos falar sobre podcast como ferramentas de comunicação. A minha equipe é formada por mim, Amanda Oliveira, Gilciane, Lara Samela, Estevão e Carliane. O podcast é uma ferramenta muito poderosa e burocrática, porque a maioria é gratuita e vem ganhando muito mais conhecimento no espaço do marketing e no conteúdo de empresas. Seu grande diferencial, comparado a textos e vídeos, é que você não precisa parar o que está fazendo para poder ouvir as informações e o podcast. Há diversos tipos de podcasts. Eles podem ser temáticos, contar uma história, apresentar entrevistas ou debates. A Spotify, por exemplo, lançou a primeira audiosérie brasileira. Sofia é uma obra de ficção que conta a história de Helena, contratada por uma empresa de tecnologia e inovação para ser uma das pessoas por trás da Sofia, a inteligência artificial deles. A atriz Mônica Lose da voz Helena e você pode contar tomando sol à beira da piscina. Segundo a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, existem cerca de 34,6 milhões de ouvintes de podcasts. É uma das mídias que mais tem crescido nos últimos anos. Já existe até o dia do podcast, que é dia 21 de outubro. Estamos aqui com o professor Ítalo, da disciplina de Sociologia e algumas unidades curriculares da escola EMTI Walter de Vasconcelos Neus. Qual a importância do podcast para o meio de comunicação? Na minha opinião, o podcast tem importância de promover a democratização das mídias digitais. Ou seja, antes essa função de se comunicar com as pessoas, de dialogar, de transmitir ideias, significados, sentidos, ela é exclusivamente uma função que se dá pelas mídias tradicionais, como a TV, o rádio, por exemplo. E agora, a partir desses novos recursos, as pessoas têm a possibilidade justamente de expressar suas ideias para as coletividades, para os grupos sociais, coisa que antes não era possível. Então, isso permite que haja a promoção de diferentes diálogos, diferentes debates sobre mais desses assuntos de uma forma mais livre, de uma forma mais solta. Para você, o que é um podcast? Para mim, o podcast ele pode se configurar de maneira online ou uma transmissão offline, no qual duas ou mais pessoas discutem, debatem sobre mais diversos temas. E ele pode ser tanto somente em relação ao áudio, como era as plataformas de streaming, ou também em relação à reprodução de vídeos desse diálogo, pode ser por plataformas de vídeos, como o YouTube, por exemplo. Qual a importância da ferramenta podcast atualmente? Eu acho que isso casa com a minha primeira explanação, que é justamente essa possibilidade de tratar de mais diversos assuntos. Então, o podcast que antes, no seu início, estava exclusivamente direcionado às influências, por exemplo, os influencers, e aos grandes influenciadores da mídia, seja a tradicional ou da nova mídia, hoje ele pode ser utilizado como uma ferramenta de educação, por exemplo, na escola, onde os estudantes podem, por exemplo, discutir os mais diversos assuntos. Então ele pode ser um recurso pedagógico nesse sentido. E também ele pode ser um recurso de emancipação, né? Diferentes podcasts sobre diferentes assuntos podem, por exemplo, ser como instrumento de questionamento ou de indagação em relação a certo tipo de direitos que a juventude tem. Então eu vejo também o podcast como uma expressão da juventude atual, né? Como uma ferramenta que pode ser utilizada pela juventude para expressar suas identidades, expressar seus valores ou aquilo que eles querem dizer. É como se fosse um grande microfone que pode expressar as mais variadas assuntos. Quais as vantagens da comunicação via podcast? A vantagem é justamente aquilo que eu havia dito em relação à democratização das mídias, né? Então, antes, se você quisesse falar algo, se você quisesse ser ouvido, você precisaria mandar uma carta para uma TV, para uma rádio, ligar, mandar um e-mail, fazer um fax. E agora não, você tem essa possibilidade de, através do recurso da internet, ligar uma webcam, um telefone e fazer se ouvir, né?
Aí o indivíduo ele passa a ter a sua própria agência, ele consegue se expressar através das mídias digitais. Então, eu vejo essa importância no sentido dessa emancipação do indivíduo, né? Então ele não precisa mais agora ir a uma grande mídia para ser ouvido. Ele pode se fazer ser ouvido, claro que há limitações, não é ainda 100% esse alcance, mas de alguma forma ele consegue se articular em relação a essas demandas. Qual a função social do podcast? Você sabe? A função social está diretamente relacionada a como eu posso dizer, a questão desse acesso às mídias digitais, que ficou mais amplo, essa possibilidade de utilizar a ferramenta como um recurso de manifestação, de reivindicação de direitos, de igualdade, de denúncia, por exemplo, e também das mais questões variadas, né? Como por exemplo em relação à diversidade, manifestações artísticas, culturais, elas também são manifestações que se referem à função social que é o acesso à cultura. Então a cultura não é só no sentido de manifestações artísticas, ela também é um direito social que nós temos. Então o podcast ele vem justamente para romper com essa mídia mais tradicional e permitir essa nova realidade. Sabia que o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para podcast? A pesquisa mais recente sobre o tema é de 2019, realizada pela plataforma Deezer. Mostrou que o consumo de podcast no país cresceu 67% naquele ano, concorrentes de drives como Spotify, a Play Música e Globo Podcast. Também tem registro alta na demanda desde 2018. Os números reforçaram que está na hora de a sua marca adotar esta mídia e criar conteúdo interessante para os diversos públicos. Versalidade na escolha dos temas e facilidade para distribuir o material são as grandes vantagens do podcast. Para as empresas, podem ser ações dentro do plano de comunicação para transmitir mensagem mais aprofundada para um público e qualificado. Isso ajuda a melhorar a reputação, entre outros ganhos. Criar um podcast não é muito complicado, mas demanda investimento local com boa acústica para as gravações, equipamento adequado e profissionais experientes nas várias etapas do processo de produção, sobretudo para elaborar o conteúdo. É muito mais fácil gravar um podcast do que um vídeo, mas não significa que qualquer um pode fazer sozinho, em casa. O formato também permite que seja um conteúdo divertido e criativo, por meio de boas conversas e histórias. Contudo, não basta ligar o gravador e começar a falar. O mercado oferece ótimas opções de conteúdo de qualidade, e apenas um podcast profissional, bem feito, pode competir com o que já existe e efetivamente contribuir para tornar o ouvinte um possível consumidor, percorrendo a longa jornada de compra. Então, gente, foi isso. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Aí todo mundo tá legal? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Então, gente, foi isso. Nossa, muito obrigada.